Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos mais uma vez examinando as Escrituras e fazemos pela graça e misericórdia do Senhor Jesus e rogamos a Deus que nos abençoe, nos dirija para que possamos compreender a sua santa e bendita palavra. E nós vamos hoje examinar em 2 Coríntios, capítulo 3, ou melhor, capítulo 4, os versículos 3 até o versículo 7. A palavra de Deus diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém. Graças a Deus. Nós vemos muitas pessoas buscando a salvação em Cristo Jesus. Isso sintonizam uma programação, sintonizam outra, vão num culto, vão em outro culto, mas nós temos que entender o seguinte, queridos irmãos, queridas irmãs, vocês que nos assistem neste dia, nós temos que entender que Jesus é que salva, Jesus é que perdoa, Jesus é que apaga os pecados. O sangue remidor de Cristo derramado no Calvário é que apaga os nossos pecados. Por isso precisamos aceitar a Jesus. Não é aceitar uma igreja, aceitar um pastor, aceitar uma pessoa, uma denominação. Aceitar a Jesus significa amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como nós mesmos, independente da religião que a pessoa professa, independente da placa que ela está frequentando, qual a igreja que ela está frequentando. Nós temos que amar a todos como o próprio Deus nos amou, como o Senhor Jesus nos amou. Isso é aceitar a Jesus, isso é servir a Jesus. E as pessoas, buscando este conhecimento, muitas vezes fazem acepção de pessoas, muitas vezes não entendem exatamente o que fazer, não entendem exatamente como agradar a Deus. Nós entendemos pela palavra de Deus que nós já fomos comprados, o preço da nossa salvação já foi pago, porque a salvação, se ela é de graça, eu não preciso fazer nada para ir para a salvação. O preço da minha salvação já foi pago. Eu não preciso fazer promessas, carregar uma cruz na minha costa, andar quilômetros, andar de joelhos, subir escadarias de templos de joelhos só para o meu corpo sofrer. Eu não preciso sofrer para a salvação. O Senhor Jesus disse que Ele pagou o preço, Ele pagou um preço altíssimo, Ele morreu por nós. Nós não precisamos fazer sacrifício nenhum. Podemos sim tomar algum propósito em nossa vida. Nós podemos e devemos jejuar, orar continuamente, orar sem cessar, diz a palavra, de pé, andando. Tem gente que só ora de joelhos. Mas eu não posso orar sem cessar quando eu estou no banho, quando eu estou andando de carro, de ônibus, no trabalho. Eu tenho que estar com meu pensamento voltado em Deus, pensando nas coisas de Deus e em como vou fazer para cada vez mais amar a Deus e aos irmãos, porque isso é o Evangelho. Essa é a nova lei que nós seguimos, porque Jesus entregou sua vida para preparar esse caminho de salvação. E nós dizemos, eu pertenço à igreja tal, e nós vemos que o diabo, nosso adversário, não são as pessoas, não são as pessoas que pregam um evangelho diferente. Os apóstolos um dia, chegando para Jesus, disseram, Senhor, tem um que em teu nome expulsa os demônios, e nós o proibimos porque ele não te segue juntamente conosco. E o Senhor Jesus disse assim, não façam isso. Não tem aquele que fala bem de mim e logo vai dizer mal. Aquele que não é contra nós, é por nós. Então você, querido irmão, querida irmã, você tem que saber o seguinte. Todas as pessoas que estão falando de Jesus, é por permissão de Jesus. Mas nem todos têm o desejo de levar a verdade até você. Nem todos têm o desejo de que você seja salvo, de que você seja salva. Muitos estão, como disse o Senhor Jesus, pregando o Evangelho por porfia, por causa do próprio ventre, por interesse próprio.
mas outros estão pregando de boa mente, com vontade real e sincera de levar o conhecimento da palavra até você. E é você quem vai decidir o caminho da tua vida. Você não pode servir a Deus segundo a fé daquele que está na tua frente, daquele que é o teu pastor, daquele que é o teu dirigente. Nós temos que seguir a Jesus segundo a nossa própria fé. E a palavra diz assim: mas se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Ou seja, se você não tem entendido o evangelho de Deus, qual é o evangelho? A boa nova que foi trazida ao mundo. Evangelho significa isso, boa nova. Qual é a boa nova? A boa nova é o seguinte: existe uma boa notícia para você, querido irmão, querida irmã. Você não precisa pagar preço nenhum para a salvação, porque Jesus te dá ela de graça. Basta obedecer os 2 mandamentos desta nova lei, deste novo ministério, deste novo sumo sacerdote, Jesus Cristo: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então aí você recebeu a boa notícia. Agora compete a você amar, compete a você cumprir em tua vida o amor de Deus, compete a você demonstrar em tua vida o testemunho de que você aceitou Jesus. Ah, mas lá na minha igreja isso, na minha igreja aquilo, o pastor disse isso, o pastor disse aquilo. Então você não está obedecendo Jesus. Nós temos que olhar para a palavra de Deus. Se você não tem entendido, você tem que buscar o conhecimento em Jesus. E Ele não nega, não. Ele prometeu: todo aquele que bate a porta abre, todo aquele que pede recebe, todo aquele que procura ele encontra. Está dizendo isso de coisas espirituais, e as pessoas já pensam nas coisas materiais. Então vou pedir um carro, vou pedir uma casa, vou pedir dinheiro, vou pedir um bom emprego. Mas ele diz assim: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O que é prioritário na nossa vida? Buscar o conhecimento da palavra de Deus para chegarmos até o reino celestial, para estarmos com Cristo todos os dias da nossa vida e por toda a eternidade, começando a servir a Deus e viver o céu aqui, já, agora. Foi o que o Senhor Jesus disse: é chegado a vós o reino de Deus. Então tem pessoa que está esperando a nova Jerusalém que desce do céu, mas o Senhor Jesus disse que já chegou aqui. Basta nós vivermos o evangelho. Mas o mundo não vive, o mundo está em pecado. Eu não sou do mundo, nós não somos do mundo, nós somos de Deus, comprados por bom preço. Mas o que tem acontecido? O Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O Deus deste século. Quem é o Deus desse século? É o diabo. O diabo, usando de suas artimanhas, ele tenta levar as pessoas a olhar somente para as coisas materiais, a olhar somente para a aparência. Então você vê uma pessoa bem vestida, uma pessoa com bens materiais, e a pessoa diz assim: eu fui abençoado por Deus, olha só, estou cheio de bens materiais. E o Senhor Jesus não disse isso. Em lugar nenhum da sua palavra você vai encontrar que os bens materiais significam bênção de Deus. Bênção de Deus significa você sentir a presença de Deus na tua vida. Mas o Deus deste século tem cegado os entendimentos de muita gente que vão pedir oração para ser abençoado materialmente, vão pedir oração nos templos e nos cultos e para os programas evangélicos e para os pastores, para ter um bom emprego, para ficar curado de enfermidade. Nós precisamos buscar primeiro o reino dos céus. E essas coisas Deus vai dar para nós conforme a nossa necessidade. Se Deus entregou o seu Filho para nos resgatar do pecado, para que tivéssemos vida eterna, nós temos que entender e acreditar que Ele não vai negar para nós essas mínimas coisas materiais. Então nós precisamos entender que o diabo quer cegar o entendimento, quer que você olhe para as coisas materiais, quer que você pense que porque o outro recebeu algum bem maior, material, do que você tem, está sendo mais abençoado do que você. Não, não é assim não. Olhe para Jesus Cristo. O que o Senhor Jesus tinha? Não tinha nada. Qual era o meio de transporte naquele tempo? Eram cavalos, eram carruagens. Quando o Senhor Jesus foi entrar em Jerusalém, já viu uma profecia sobre isso. E ele disse: você vai, pega o jumentinho que ninguém montou ainda e traga aqui para mim, e eu vou montar nesse jumentinho e vou entrar em Jerusalém. Para cumprir as escrituras, isso aconteceu. Foram lá, pegaram aquele jumentinho que ninguém havia montado ainda, levaram até Jesus, e Jesus, montado num jumento, filho de jumenta, diz a palavra, entrou em Jerusalém. O povo gritava: Hosana, glória a Deus. O que nós vemos nisso?
que embora Jesus não tendo nada, não tendo condições financeiras nenhuma, não tendo onde reclinar a cabeça para cumprir as Escrituras, para cumprir a vontade do Pai, ele entrou montado em um jumentinho que ninguém tinha montado ainda. Se for da vontade de Deus, querido irmão, querida irmã, Deus vai te dar um carro zero que ninguém montou ainda. Se for da vontade de Deus, Jesus entrou ali na Nova Jerusalém como se fosse um carro zero que ninguém havia montado ainda. Mas isso foi para cumprir a vontade de Deus. E nós temos que esperar que em nós se cumpra também a vontade de Deus. A primeira vontade de Deus para a nossa vida é que nós sejamos salvos, que nós aceitemos o sacrifício de Jesus. E você está pulando esta parte, buscando as coisas materiais, buscando a aparência. Não deixe o Deus desse século, que é o diabo, fechar os teus olhos. Olhe para Jesus, autor e consumador de nossa fé. Não pense que ele morreu em vão. Por que Jesus morreu? Por que Jesus entregou o seu sangue? Para nos remir de todo o pecado, para que o sangue dele lavasse os nossos pecados de forma definitiva. E quem está em Cristo, nova criatura é. Já não busca mais as coisas próprias, o interesse próprio, o interesse material único dele. Busca o que é de todos, busca a coletividade, porque quem é de Jesus sabe que não é mais um indivíduo, sabe que pertence a um corpo que é formado por muitas pessoas. E como eu não sei quais são, eu não vou deixar de amar a ninguém. Eu tenho que amar todo mundo, aqueles que me amam, aqueles que não me amam. Vou orar por todos para que todos tenham salvação em Cristo Jesus. E aí o amor é a perfeição na nossa vida. Como que Jesus poderia fazer tantas obras? Porque ele amava todo mundo e ama todo mundo. E nós podemos ser usados para fazer estas obras de tal forma que o próprio Senhor Jesus diz: farão obras maiores do que essas. Mas nós precisamos ter o princípio básico, que é o amor. Se eu não amo as pessoas, como eu vou pedir a Deus que as abençoe? Se eu não te amo, como eu vou pedir a Deus que te abençoe? Eu não te amo. Mas eu tenho que ter um amor profundo por você. Não posso deixar o inimigo cegar os meus olhos para não ver em você a figura de Cristo. Você, minha irmã, meu irmão, vocês que estão nos assistindo neste dia, tenho que olhar para vocês e ver a figura de Cristo, ver o meu reflexo em vocês, ter tanto amor por vocês quanto eu tenho por mim, e vocês tendo o mesmo amor por mim como tem por vocês individualmente. E assim nós formamos o corpo da igreja. Isso é a igreja. Não tem título, não tem nome, tem o nome do noivo, Jesus. Mas nós não temos uma placa. Nós colocamos uma placa lá porque é necessário identificação do local onde estamos, temos que ter um registro da escritura do templo e assim por diante. Mas espiritualmente nós somos um em Cristo. Não deixe o inimigo cegar os teus olhos, querido irmão, querida irmã, vocês telespectadores que nos assistem neste dia. Que Deus vos abençoe. Que Jesus abra os vossos olhos, os nossos olhos, unja com colírio santo, e possamos enxergar claramente este caminho maravilhoso aberto por Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe a todos e nos dê a paz e a salvação em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém.